aqui o senhor Cídio Luz. Gustavo Richard. Essa gente toda, o Boatê, né? Essa gente toda foi quem dedou os outros. Outros pesquisadores acreditam que Floriano mandou Moreira César para a ilha para promover um ajuste de contas com seus adversários políticos. Acredito que Floriano, quando quis fazer o ajuste de contas, escolheu, né, aquele homem que ele sabia que iria chegar aqui para prender e arrebentar, como se costuma dizer hoje. Né? Pelo menos por omissão, cruzou os braços, mandou o seu carrasco para cá e ficou lá quietinho. Floriano prestou seus serviços ao país, né? Mas para nós ele foi um algoz. Né? O que Floriano praticou aqui não foi inadvertidamente, na minha opinião ele praticou deliberadamente quando mandou Moreira César para cá. E nós, ao invés, né, de verberarmos esse procedimento, né, e de desde logo lançarmos essa figura do Floriano Peixoto, a execração do nosso povo, nós fizemos o contrário. Prestamos uma homenagem, tiramos o nome da cidade e botamos o nome dele. Implacável, cruel e vingativo, o homem de família reservado e incorruptível. Dono de uma personalidade enigmática, Floriano Peixoto despertou e desperta ainda nos dias de hoje sentimentos de ódio e de admiração. Mas seja como Marechal de Ferro ou Consolidador da República, o nome de Floriano estará para sempre ligado a um dos momentos mais sangrentos da história de Santa Catarina. Ao hall da reitoria da Universidade Federal com a repórter Sandra Nebelun. Estamos aqui com o senador Esperidião Amin, que veio prestigiar esse evento histórico. Senador, qual a importância desse evento, na sua opinião, para a cidade de Florianópolis? Acho que é muito importante para todos nós recuperarmos a memória, relembrarmos momentos importantes da nossa história e, nesta ocasião, eu acho que há uma conjugação de esforços de todos os promotores para que se difunda um pouco mais uma fase dramática da nossa história. Uma fase que não deve ser esquecida e, o que é mais grave, não deve ser ignorada. O senhor é a favor ou contra a mudança do nome da capital? Não tenho ainda uma opinião definida a respeito da mudança de nome, pelas consequências até que disto adviria. As consequências que adviriam desse simples enunciado, mas sem dúvida alguma, conhecer profundamente, instruir o povo e encaminhar até uma solução para essa discussão, acho que é muito importante. Acho que nesta ocasião, muito mais importante do que ter uma posição a respeito de mudar ou não mudar, é conhecer. Certo. Em relação ao turismo, o senhor acha que uma eventual mudança do nome, ou um plebiscito para a mudança do nome, podia ser um estímulo? Acho que esse não é o grande problema. Nem é o grande indutor, nem é o grande problema. Certo. Obrigada, senador. Voltamos ao estúdio com a Alessandra Matias. Obrigada, Sandra. O cineasta Eduardo Paredes é a favor da troca do nome da capital. Paredes conversou com a repórter Gabriela Veras e declarou que o seu filme Desterro é uma declaração de amor à ilha. O filme Desterro nasceu quando eu tomei conhecimento dessa situação que existia na capital catarinense. Em 1980, quando aqui cheguei para trabalhar como jornalista, eu me inteirei dessa página da história catarinense e fiquei profundamente indignado e achei assim um absurdo que não apenas o Brasil desconhecia, vendo que não apenas o Brasil desconhecia esse fato, mas também os próprios catarinenses e principalmente as pessoas que aqui nasceram. E com o tempo vivendo aqui e me apaixonando, sou uma pessoa profundamente apaixonada pelas coisas e pelo povo dessa terra e pela história dessa terra e pela forma de ser desse povo, um povo tão gentil, tão hospitaleiro e tão amável. Eu achei que o meu primeiro filme estreando como diretor deveria ser, acima de tudo, uma declaração de amor a essa terra. E dessa forma eu fiz o curta-metragem Desterro, que foi no seu período de 92 a 94, um dos filmes de curta-metragem mais premiados do Brasil. E, acima de tudo, foi uma declaração de amor, mas também foi um ato de desagravo meu pessoal. E que praticamente eu estou lavando a alma agora quando eu vejo que o povo todo dessa terra se levanta, começa a despertar e a se levantar e fazer esse desagravo coletivo. E eu espero que as pessoas, tomando consciência da suprema humilhação da qual
vítima o povo da capital catarinense há 100 anos atrás, que foi obrigado a entregar o seu nome em homenagem ao nome da sua cidade, em homenagem àquele que foi o maior carrasco, que foi o maior algoz, pessoa que mandou matar os principais líderes catarinenses, o mandatário de uma chacina, de um genocídio, e que teve, por outros motivos, né, porque eu acho que outros motivos não, eu queria deixar claro que essa revisão histórica, ela é dolorida, porque a culpa não é apenas do senhor Floriano Peixoto. Existiram também catarinenses que se beneficiaram da mudança de nome, que se beneficiaram da eliminação dos seus conterrâneos e se privilegiaram disso assumindo o poder. Quem são esses catarinenses? Bom, isso é uma coisa para ser discutida, levantada. Entre elas, eu só quero citar o senhor Hercílio Luz, que é o governador condestável, quer dizer, uma pessoa que até então tem um nome de ponte, de aeroporto e tal, e que precisa ser revisto qual foi a sua posição e a sua função dentro desse episódio histórico. Mesmo com seu filme, com o movimento 100 anos de humilhação, você acha que a população catarinense está bem informada sobre esse fato da história? E eu acho que gradativamente a população está se engajando nesse movimento e tenho certeza que é um processo a essa hora já irreversível. Você é a favor da troca do nome Florianópolis para Desterro? Eu, particularmente, pessoalmente, adoro o nome Desterro e gostaria de ver novamente fechado com o nome Desterro ou Ilha de Santa Catarina. Tá? E a repórter Sandra Nebelung está no hall da reitoria agora conversando com o prefeito de Florianópolis, Sérgio Grando. Estamos agora com o prefeito Sérgio Grando. Prefeito, qual a sua avaliação sobre o efeito do evento de hoje? É importantíssimo porque dá um resgate à história da nossa população. É óbvio que a maioria da nossa população, muitos deles são de fora, não conhecem a nossa história. Então o fato de fazer essa interrogação, se é homenagem ou obrigação, esclarecer a história que cada um tem que conhecer a sua cidade. Então o fato é importante nessa questão. E um outro ponto que vai levar a uma discussão, uma continuidade, que se for humilhação, se esta homenagem ao nome da cidade é digna ou não. Aí uma outra etapa de discussão que pode até implicar na questão de um movimento de mudança do nome da cidade. Agora, o importante, o fundamental hoje que se coloca é o conhecimento histórico e a história da nossa cidade, que é a capital de todos os catarinenses. E há uma intenção de estender esse tipo de debate à comunidade em geral? Eu acho que a história só tem que se discutir e tem que se estender a todos, porque a consciência não se pode negar a ninguém. Então isso é importante para que todos aqueles que conhecem Florianópolis conheçam a sua história, porque a história é a força motriz de um povo. Então é nesse sentido que não se deve fazer o que sempre se fez e o que os dominantes nos fizeram, é esconder a verdadeira história de uma cidade e de um povo. E o senhor é a favor do nome Florianópolis? Eu acho que o nome é uma humilhação à nossa cidade, como fator histórico que foi imposto. A discussão quanto à mudança ou não do nome é uma outra discussão, né? Como eu disse. Então nós poderíamos, se o problema se trata de Floriano, nós poderíamos manter o nome como Florianópolis, quer dizer, em homenagem à flora, homenagem às belezas, cidade turística, tudo que representa. Mas aí tem várias opiniões que nós temos que respeitar. O importante hoje é o conhecimento da história do nosso povo. E há a possibilidade de se organizar um plebiscito, dependendo do resultado desse julgamento? Não, isso não depende só da vontade do prefeito, não depende da vontade de algumas pessoas. Tudo isso tem que ser coordenado, ordenado. É um projeto de lei, de uma discussão com tantas coisas importantes que nós temos que fazer. Agora, a história também é importante. Quer dizer, tudo isso pode desencadear e levar a um movimento, como pode não desencadear. O importante é que se conheça a história da nossa cidade. Obrigada, prefeito. Voltamos aos estúdios com a Alessandra Matias. Ok. A ilha de Anhatumirim é hoje um dos pontos turísticos mais conhecidos de Florianópolis. Durante o verão, a ilha recebe cerca de 100 mil visitantes. Mas atrás dessas belezas naturais, a ilha esconde um passado trágico. As repórteres Aline Cabral e Sandra Vieira foram até lá e contam um pouco mais da história da ilha. Anhatumirim fica na entrada da Barra Norte da ilha de Santa Catarina. Aqui está a Fortaleza de Santa Cruz, maior obra projetada por Silva Paz no Brasil.
A fortaleza começou a ser construída em 1739 e hoje está totalmente restaurada. A Universidade Federal de Santa Catarina mantém essa pequena ilha de 45 mil metros quadrados. Anhata-Mirim se tornou visita obrigatória a todos que se interessam pela história militar brasileira. Apesar disso, muitas pessoas que vêm aqui não conhecem seu passado. Os visitantes, em grande parte argentinos, chegam aqui atraídos pela beleza exuberante ou trazidos por escunas como parte do roteiro turístico da cidade. Na temporada de verão, os barcos chegam a trazer até 1.500 pessoas por dia. Esses turistas recebem orientação básica dos guias formados pela universidade. Mesmo com todo o espetáculo que oferece, Anhata-Mirim parece causar um certo desconforto a alguns ilhéus. Eles ficam à vontade para falar da pesca, da renda de bilro, mas o assunto fortalezas causa uma certa aversão. Esse comportamento tem uma explicação. Foram mortas aqui no século passado 185 pessoas a mando do presidente Floriano Peixoto, o que representou na época 1% da população de Florianópolis. Esse número hoje seria o equivalente a 3.500 pessoas assassinadas de uma só vez. Os presos eram trazidos para locais fechados e sombrios, e aqui tinham de permanecer até a hora da morte. Entre os mortos mais ilustres está o Marechal Manuel de Almeida Lobo Gama Desta, o Barão de Batovi. Ele e o filho morreram juntos, abraçados, próximos a esse pé de araçá. Diz a lenda que após o massacre, sempre que essa árvore é cortada, dela sai sangue. E o julgamento simbólico de Floriano Peixoto já começou. O nome da capital de Santa Catarina seria uma humilhação ou uma homenagem? A repórter Sandra Nebelung está no auditório da reitoria e dá mais informações. Quem está com a palavra agora é Adolfo Luiz Dias. Ele foi presidente do DCE na época da Novembrada, em 79. Vamos ouvir um pouco o discurso de Adolfo Dias. Calado a oposição, mandando prender aqueles que eram acusados de partido comunista. E fomos para a rua, naquele dia, com as nossas palavras de ordem, nossas manifestações. Nós éramos um grupo razoável de estudantes. Quantos estudantes? Olha, eu não sei precisar o número, né? Era menos de uma centena. Encontramos encontramos na praça umas 3.000, 4.000 pessoas aproximadamente e começamos a distribuir nossas palavras de ordem, as nossas faixas, nossos panfletos, incitando aquele movimento no sentido de que as pessoas repudiassem aquela política econômica do governo, repudiassem a ditadura e lutassem por mais verba para a educação, que sempre foi um mote do movimento estudantil e era naquele momento que a gente gostaria de fazer. Bom, nesse momento, o movimento começou a crescer. Quer dizer, aquilo que seria inicialmente um movimento de estudantes deixou de ser, passou a ser um movimento popular. Eu, em várias ocasiões, frente inclusive ao problema da repressão policial, vários policiais estavam apaisando, digamos assim, e mapeando quem que era estudante e quem não era estudante, fotografando quem era estudante e quem não era estudante. A gente via as máquinas fotográficas, a gente conhecia os jornalistas da cidade, sabia que não se tratava de jornalista, mas identificação das lideranças do movimento. Nesse momento houve uma ordem, uma decisão da presidência do DCE, junto com a sua diretoria, no sentido de que verificasse a segurança de cada estudante, onde havia faixa devia haver um estudante. E então fizemos uma corrida a todas as faixas que estavam espalhadas na praça, porque àquela altura, face à manifestação, o movimento começou a crescer. Mais gente tinha se dirigido à praça, era um dia de trabalho, era uma sexta-feira pela manhã. Muitos funcionários públicos dirigiam às janelas e vinham para a rua, e comerciantes e passantes acabaram se aglutinando em torno daquele movimento, e o movimento cresceu muito, e as palavras de ordem eram gritadas muito alto. Me lembro de uma ocasião do Jorge Bornhausen dentro do palácio, eles punham um som para fora, a gente ouvia o que estava acontecendo no palácio pelo som amplificado para a rua. E ele fez uma homenagem, começando seu discurso, ele dizia, não, porque o povo de Santa Catarina agradece a sua presença. E o povo na rua gritava, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Era um coro muito forte. E acabou abafando aquele som. Eu soube, depois que isso criou também um clima muito constrangedor dentro do palácio, face ao volume do protesto contra a presença do ditador,
que era maior do que o volume, digamos, de manifestação favorável interna ao Palácio. Bom, num determinado momento, a gente mandou verificar a segurança das pessoas, dos estudantes que deveriam estar segurando as faixas, e notamos que não havia mais estudantes segurando faixas. As faixas estavam todas na mão da população. Diversas crianças das escolas estavam lá para cantar em homenagem ao presidente, ao general Figueiredo. As crianças vinham de escolas de primário, estavam ensaiadas com cantorias favoráveis. Várias delas dispostas, inclusive, assim, na escadaria da catedral, com as camisetas do João, presidente da Conciliação, porque havia uma proposta de tornar o João um homem do povo, o João que toma cafezinho, o João que toma pinga no barzinho da esquina, que vai no supermercado. E isso fazia parte daquela imagem do João popular que se criava naquele momento. Bom, quando vimos que as faixas já não estavam mais nas nossas mãos, que estavam na mão da população... Advirto que a testemunha tem mais de 5 minutos para depor. Bom, nesse momento, o presidente, o general Figueiredo foi à sacada do Palácio do Planalto, e no Palácio do Planalto, no Palácio do Governo do local, lá, na Praça 15 de Novembro, o general resolveu fazer um gesto, que ele dizia que era um gesto de minoria. Outros entenderam de outra forma, né? Ele fazia um gesto com a mão assim. As pessoas entenderam aquilo como uma ofensa, já que isso é popularmente conhecido como uma ofensa aqui nesse país. Bom, aí o tumulto se generalizou. As pessoas começaram a xingar de nomes e outros. Nesse momento, as faixas que tinham sido distribuídas pelo governo do Estado e estavam em volta da Praça 15, e as crianças que estavam com camisetas, começaram a retirar suas camisetas, e as faixas foram arrancadas dos postes e colocados sob a placa que havia debaixo da figueira, e fizeram uma fogueira. Essa fogueira para derreter ou aliviar os parafusos que o prendiam. Bom, essa placa foi literalmente destruída ali, a placa de ferro foi destruída pelos populares, a gente presenciou isso, com aquela fogueira, e eu me lembro de uma pessoa que segurava lá na mão com 2 chinelos de dedo, porque a placa estava quente. E essa placa foi levada então em procissão por diversos populares e devolvida à porta do Palácio do Planalto, que naquela época estava encerrada, estava fechada, mas um guarda sim recebeu o guarda ali. Então aquilo foi jogado na porta do Palácio. Eu me lembro que foram feitas fotografias na época, eu me lembro o Jornal da República, outros jornais reproduziram esse evento, esse fato, né? E eu queria ressaltar isso, quer dizer, houve esse momento foi um movimento de manifestação popular, de indignação com aquele que tinha sido um algoz da cidade e que tinha imposto o seu nome à cidade, que homenageava, fazia aquela homenagem, entre aspas, que era absolutamente indevida. De qualquer forma, a testemunha pode referendar que houve, naquela ocasião, uma manifestação, ainda que com furos de discórdia, mas pacífica. Não houve nenhuma lesão física contra qualquer das pessoas presentes naquele momento. Bom, até o momento onde os estudantes coordenavam a manifestação foi pacífica. Depois do gesto considerado ofensivo pela população do general presidente, houve realmente uma pauleira generalizada na cidade. O pau comeu na praça, que durou das 10 da manhã, se eu não me engano, às 4 da tarde. Foi Por sorte de todos os populares, a polícia militar não estava armada para o choque. Estavam todos de gala e aí não estavam armados com armas que pudessem provocar grande violência. Claro, houve contusões generalizadas, né? Inclusive a destruição da placa não é exatamente um ato pacífico, um ato de repúdio e de forma violenta. Foi a destruição. Perguntamos à testemunha, houve algum processo a respeito desse fato? Sim, eu e mais 6 colegas fomos acusados de ofender a ordem da presidência da República e fomos submetidos a um tribunal militar na 5ª Região Militar de Curitiba. E durante um ano nós íamos e voltávamos. Fomos presos, né? Vários de nós fomos presos. Eu e mais a vice-presidente nos ausentamos da ordem de prisão, ficamos escondidos um tempo, depois nos apresentamos para que os outros não tivessem maiores consequências, que a prisão não fosse prorrogada, porque a prisão podia ser prorrogada por 90 dias. Nos apresentamos e depois disso... O tempo da testemunha encerrou. Excelência, uma última pergunta. A testemunha, então, quer dizer que foi processada e julgada. E absolvida. Ao final, absolvida. Perfeitamente. Agradecemos o testemunho do ex-presidente do Diretório Central de Estudantes nesta universidade, Adolfo Luiz Dias. Vai dispensar a testemunha.
Eu gostaria de fazer perguntas. Pois não, desculpa. Eu pergunto ao ilustre depoente se ele sabe o número exato de mortos na ilha do Anhato Mirim. O número exato, esse é um dado histórico que tem controvérsias. Eu conheço um número que varia de 183 a 185. Confesso que não sou historiador, não sou da área, me formei em Direito. Mas o número que eu conheço é este. Não tem, então... Um número preciso, exato, não. Eu estou satisfeito. Obrigado. Doutor, tem indagação? Então agora está dispensada a testemunha. Obrigado. Nós chamamos a segunda testemunha da acusação Lino Marques Filho. Nós também advertimos a testemunha que ela está sob compromisso, né, de dizer a verdade. Tá bom. Então, tá. Nilo, eu recebi. Tudo bem, é só. É Nilo Marques de Medeiros Filho. Marques de Medeiros Filho. Com a palavra acusação. Senhor Nilo Marques de Medeiros Filho. Vossa Senhoria, ao tempo de novembro de 1979, a esses fatos que já foram anteriormente referidos pela testemunha anterior, Vossa Excelência desempenhava que função pública? A essa época que o senhor alude, eu trabalhava na Casa Militar do Palácio do Governo, servia junto ao governo de Jorge Bornhausen e desempenhava as funções de subchefe da Casa Militar. Vossa Excelência é militar? Sou militar da Polícia, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Pois não. Vossa Excelência se recorda bem desse fato mencionado anteriormente no depoimento? Sim, me lembro bem. Embora tenha a minha própria visão desses fatos. Vossa Excelência pode nos relatar, de acordo com a sua visão? Como elemento subordinado à chefia da Casa Militar, recebi ordens diretas de fazer a segurança aproximada pessoal do governador Jorge Bornhausen. Segurança essa executada fardada. Na época eu era major, fardado então, não em farda de gala, roupa de serviço normal. Fiz essa segurança pessoal do governador, lado a lado. E presenciei, do lado de dentro do Palácio Cruz e Souza, os fatos havidos. A Polícia Militar, naquela época, recebeu ordens diretas do Planalto de que não deveria haver nenhum tipo de policiamento maior e as coisas que ocorressem, a Polícia Militar não deveria intervir. Isso é facilmente constatável. A responsabilidade caberia à segurança do Planalto? Perfeitamente. Feito essa preleção inicial dos fatos, o que veio a acontecer após a manifestação dos políticos que estavam participando do evento naquele dia? Um momentinho, a presidência indaga da acusação. Qual o objetivo da pergunta de Vossa Excelência? Vossa Excelência quer chegar aonde? Porque nós parece que estamos julgando o movimento 64. Eu quero saber qual é o objetivo de Vossa Excelência. Vossa Excelência que relação tem, quero que seja objetivo, relação que tem a sua pergunta com os fatos do julgamento em tese dessa tarde. Senhor presidente, os fatos, ora em julgamento, têm tudo a ver com o passado, pois trata-se justamente de um debate já ocorrido em 1979 sobre o que estamos tratando hoje aqui, humilhação ou homenagem. Daí porque, ouvindo o testemunho de uma das partes que participou do lado de fora do palácio, ouviremos também aqui o testemunho de alguém que esteve participando com uma outra ótica do lado de dentro do palácio. Creio que historicamente,
um fato da maior importância para Santa Catarina, principalmente para a capital de Santa Catarina. Pois é, mas eu pediria a Vossa Excelência que se cingisse ao objetivo desse julgamento. Qual é o objetivo do julgamento? O nome da cidade de Florianópolis. Homenagem à humilhação. Então, os fatos que estão interligados a esse fato histórico, data vênia, eu não vejo ligação com o movimento 64, eu não vejo. Mas eu pedi que Vossa Excelência fosse então objetivo e perguntasse as perguntas que fossem objetivas para nós. Aqui no auditório da reitoria é grande a presença de estudantes da UFSC, do Colégio de Aplicação e de outras escolas. Vamos agora fazer uma enquete para saber a opinião do público jovem do julgamento. Seu nome e idade, por favor. Marcos Aurélio Espíndola, 28 anos. Você estuda na UFSC? Já estudei, não estudo mais. Na sua opinião, Florianópolis é motivo de humilhação ou é uma homenagem? Bom, eu creio que, botando a paixão um pouco, é humilhação, mas eu preferia dar o meu veredito após a exposição dos motivos, né, que está ocorrendo aí. Mas eu acredito que seja humilhação. E para você, o Marechal Floriano Peixoto é um herói ou é um vilão? Bom, sem dúvida, eu acho que se as pessoas comentam e digam que ele é herói, por si só já existe esse tipo de simbologia, ele como herói, sem dúvida é um herói. Mas é um herói a que preços, né? A que termos? Acho que é isso que é importante rever e discutir, né? E é o que acho que está acontecendo hoje, né? Tá certo, obrigada. Você é estudante da UFSC? Sim. Que curso? História. Quantos anos você tem? 26. E você, como estudante de História, para você, Floriano Peixoto, é um vilão ou é um herói? É difícil se julgar em cima do passado, né? Em cima da história. Mas eu creio que ele está mais para vilão do que para herói, né? Porque se você entende o vilão enquanto uma pessoa que fez, né, o que ele fez, fuzilou, matou, né? A preço de uma ideia de república que ele tinha, eu creio que ele seja um vilão. Você acha que a matança se deu segundo uma ordem de Floriano Peixoto mesmo? Sim, com certeza. Se não foi sobre a ordem dele, mas toda a conjuntura, né, na qual as pessoas às quais ele estava ligado, elas foram as mandantes. Se não foi diretamente ele, mas as pessoas que estavam apoiando, com certeza. E na sua opinião, Florianópolis é justo ou você indicaria um outro nome para a cidade? Com certeza não é justo. Eu acho que o júri aqui, né, que foi montado, está levando cada vez mais a crer que não é um nome justo mesmo, é um nome imposto, né, homenageando uma pessoa também que fuzilou milhares de pessoas e pensava em nome de uma república que não fazia sentido. Você teria alguma sugestão para o nome da cidade? Eu manteria Desterro. Obrigada. Você é estudante da UFSC? Sim, do Colégio de Aplicação. Quantos anos você tem? 16. E você está participando aqui do julgamento, é uma participação inédita para você, certamente? Com certeza. E para você, Floriano Peixoto, é vilão ou é herói? Bom, por tudo que ele fez, por todos os fatos históricos que ocorreram, eu acho que ele é um vilão, sim. Você já estudou bem a história da Revolução Federalista, tudo? A gente teve um pouco de contato para vir aqui para participar desse julgamento e eu acho que por todo o conhecimento que a gente teve, ele pode ser considerado um vilão. Certo. E para você, Florianópolis é justo ou você teria uma outra sugestão para o nome da cidade? Não, é um nome que homenageia uma pessoa que não merece essa homenagem. Eu acho que Desterro seria o melhor nome para a cidade, por tudo que ela é e pela importância histórica que ela tem. Certo, obrigada. Você é estudante da UFSC? Do Colégio de Aplicação. Certo. E você é a favor ou contra o nome Florianópolis? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que não é uma homenagem, sim uma humilhação. Eu acho que o que Floriano fez não deve levar o nome da cidade. Eu acho que o massacre que houve, acho que não foi uma coisa interessante e foi uma coisa terrível. E eu acho que a cidade não deve merecer esse nome. Certo, voltamos agora ao auditório. Se Vossa Senhoria se dirigisse ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e doasse essa placa a uma entidade e usar dela. Bom, a presidência está dialogando com... Sem querer parecer impertinente, volto a lembrar a Vossa Excelência... Não, é só uma sugestão, eu não tenho... Senhor, a placa está gostosa. Acatada a sua sugestão. Acatada, acho muito correta,
Só falta aquele detalhe, quando nós sentimos que ela está plenamente segura para tomar esse destino no Instituto Histórico, não estou duvidando de ninguém, nem de nenhuma instituição, mas é uma questão de foro íntimo. A placa realmente não é minha e nunca me senti dono dela. Pois não. A acusação tem mais alguma indagação? Ainda temos duas perguntas. Pois não. Independentemente da placa, Coronel Nilo, Vossa Senhoria veio aqui hoje participar conosco a convite do centro acadêmico. Com que objetivo, além da apresentação da placa? Se o senhor me permite, apresentar a placa nunca foi o meu objetivo. Tanto que eu a mantive, não em segredo, porque não recolhi escondido. Eu recolhi nas portas do palácio, onde ela foi atirada como uma pedra ou uma coisa qualquer. Eu a recolhi na presença de todos, mantive no meu gabinete dentro do Palácio do Governo por algum tempo e a levei para casa, me sentindo esse depositário. Mas eu vim aqui, compareci hoje aqui, não para mostrar a placa em si, mas para aproveitar essa ocasião de tornar essa placa mais uma vez, não de tornar, mas de legitimar. A posse é minha, mas a propriedade disso aqui é do povo, e com essa reunião de hoje, mais do que nunca, isso fica provado. Que vinculação, última pergunta, senhor presidente, que vinculação Vossa Excelência faz com esta placa e os fatos ocorridos em 1894? Estou aqui para homenagear 2 colegas mortos nos lamentáveis fatos do começo da nossa República. Colegas de escola? Colegas da profissão, oficiais da Polícia Militar que também foram fuzilados, e eu os homenageio com a minha presença aqui. Muito bem. Oi. Satisfeito, senhor presidente. Agradecemos a participação do Coronel Nilo. Tem perguntas? Aconteceu um fato marcante agora aqui no julgamento. Na época da República, foi elaborada uma placa para ser entregue a Floriano Peixoto. Só que a população se revoltou e essa placa nunca chegou a ser entregue a ele. Quem está com essa placa agora é a segunda testemunha da tese de humilhação, o Nilo Marques Medeiros Filho. Data Vênia não aceita argumento. Ele disse que uma das homenagens é relativa a 2 colegas de profissão mortos. Alega que é controvérsia. Eu tenho uma relação de pessoas que possivelmente tenham sido mortas, pessoas que estavam ou foram consideradas mortas, outras desaparecidas, outras, enfim. Então eu insisto que o ilustre querido coronel dê o nome, porque há controvérsias para saber se essas pessoas foram ou não fuziladas no Anhato Mirim. A testemunha teria que declinar os nomes. Eu insisto na minha resposta. Como há controvérsia na formulação dos 2 nomes, eu não então eu aceito a objeção da defesa e anulo o seu depoimento nesta parte. Está anulado nessa parte. Senhor presidente, uma questão de ordem. A objeção colocada pelo depoimento da testemunha é perfeitamente factível. Haja vista que há historiadores que numeram apenas 2 oficiais da Polícia Militar fuzilados em Anhato Mirim em 19 de abril de 1894. E há outros historiadores que pontificam o número de 3 oficiais da Polícia Militar. Para não incorrer no erro, provavelmente deve ser essa a objeção posta pelo nosso oficial. Eu rejeito a objeção de Vossa Excelência. Eu rejeito e mantenho a minha decisão. Rejeito. Senhor presidente, eu acho que se existem 3, tem que saber não há dificuldade nenhuma em serem citados os 3 nomes. Não, já está decidido. Eu já aceitei a sua objeção, rejeitei e anulei a parte do depoimento. Está decidido já. Está decidido. De acordo. O senhor está dispensado. Eu indago se a defesa tem algum... Eu pediria silêncio à plateia. Retificando, a placa foi uma homenagem a Floriano Peixoto em 1979, na época em que o presidente Figueiredo esteve aqui. Pois não. Em função de uma terceira que não... Esse episódio ficou conhecido como a Novembrada. Pois não. Ao local do julgamento. Pois não. Mas fomos informados agora que essa terceira testemunha também está presente. E como nós temos, pelo regulamento, 3. Um limite máximo de 3, até 3. Requeremos até 3. a Vossa Excelência de apresentarmos essa terceira testemunha. Eu defiro. Você pode ouvir.
Excelência, deferida a oitiva dessa terceira testemunha, nós chamaríamos então para depor Cláudia Barbosa. Eu advirto a testemunha para o compromisso de dizer a verdade, tão somente a verdade, e sujeita aos deferimentos e indeferimentos das objeções. Com a palavra, Excelência. Senhorita Cláudia Barbosa. Qual a participação de Vossa Senhoria neste julgamento? Por que Vossa Senhoria contactou um centro acadêmico para aqui trazer o seu depoimento, prestar a sua posição, demonstrar a sua posição neste júri simulado, julgamento da história? Eu, na verdade, vim a convite do Eloy Galotti, representando o meu pai, que é o autor do Rancho do Amor à Ilha, o atual hino de Florianópolis, e vim representá-lo porque ele se encontra com problema de saúde sério, delicado. Vim com uma declaração assinada por ele, o que ele acha, a posição dele, né? Com a letra também do Rancho do Amor à Ilha. E vim responder representando ele, o Zininho. Qual a vinculação entre o seu pai e Florianópolis? O meu pai, ele é uma pessoa, ele é um filho de Florianópolis, ele ama muito a cidade, ele é o autor do hino da cidade, do Rancho do Amor à Ilha. Há alguma anormalidade no hino do Rancho de Amor à Ilha? Anormalidade? Nenhuma normalidade. E alguma vez há alguma citação expressa com o termo Florianópolis? Não. Por que não houve essa vinculação expressa no hino da capital a Florianópolis? Posso ler a declaração dele, onde ele explica? Se Vossa Excelência permitir, senhor presidente. A questão de ordem, senhor presidente, é sabidamente comprovado que não se pode ler documentos quando a testemunha está oferecendo suas declarações. Todo o respeito que eu tenho pelo pai da testemunha, meu amigo, nosso amigo pessoal, mas para não inverter a questão processual, não se pode ler o documento feito por outro. Doutor Leberto Caum, Vossa Excelência advogado sabe, eu talvez tenha um pouco mais de tempo de exercício profissional, sabe que Quem está depondo agora é Cláudia Barbosa. Cláudia Barbosa é filha de Zininho. Zininho foi o autor da música Rancho de Amor à Ilha. Em nenhum momento o nome Florianópolis é citado na música. Senhorita Cláudia, uma palavra, por favor. Na leitura do depoimento do poeta Zininho. Fiz uma canção para minha cidade. Não vi motivo algum para que o nome Florianópolis fosse inserido na letra. O que descrevo representa com fidelidade o que esta cidade é e o que significa para mim e para os que a amam. Digo que esta ilha é gigante pela própria natureza. A palavra Florianópolis não me inspira nada. Digo que não é um nome, é um palavrão. Não tem nenhuma conotação poética, harmoniosa ou musical. Não inspira sequer respeitabilidade. Acho que o que se deve fazer não é somente mudar o nome, mas formar uma consciência geral de desagravo. O povo ilhéu não está inteirado com nossa história. Hoje, as pessoas que tentam mudar e melhorar nossa cidade são, na sua maioria, pessoas que adotaram a cidade e, por amor, estudam, se interam e se indignam. Voltamos ao estúdio com a Alessandra Matias. Acredito também... E o resultado final do julgamento de Floriano Peixoto será divulgado às 6h30 da tarde. Até lá e fique agora com o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Oferecimento de Vim TV Educativa. A educação faz um forte. Uma nova parceria no ar.